Why is modern dating so hard for women? Because boys be cheating. That's why? Yes, boys ain't shit. Why do you feel that way? Because I've witnessed it, I've seen it, and it is true. How is it true? Give me an example. I hate to say it, but all men are the same. How are all men the same? Because when they like what they see, they go after it. Whether you are in a relationship or not. You don't think a dissatisfied woman would do the same thing? Women will. I can agree to that. Women will. That being said, I could say all women are the same too, right? Technically, yes. How would you feel if I compared you to the next Asian chick that walked down the block? Okay, I can say. Okay, so it actually depends on the person. Fala, cowboys, beleza? Bom, esse vídeo que eu trouxe pra vocês, o rapaz ali que tá entrevistando, ele traz uma reflexão interessante pra moça, que talvez ela nunca parou pra pensar. E só que assim, não é apenas isso que chamou minha atenção no vídeo, mas geralmente quando há essa entrevista que é algo mais óbvio, que está sendo filmado, que a moça sabe que está respondendo, que está sendo gravado e tudo mais, o que eu sempre vejo é aquela luta, vamos dizer assim, de apresentar o máximo possível de virtude, tá? Então, a questão ali não vai apenas na reflexão que a moça talvez nunca teve ou algo assim. Também vai nessa perspectiva de que ao final ela fala, então depende de pessoa para pessoa. Por quê? O cara ele jogou ali para ela uma, digamos que bomba, né? Que é aquela coisa de que se eu falasse que você, né, ou comparasse você a uma outra moça asiática, ou seja, ele jogou um conceito, que é um conceito muito atual, essa coisa, né, de etnias, essa coisa dessa luta, que não sei o quê, justamente para ela parar e pensar, olha só, olha como você está sendo, de certo modo, sexista em falar esse termo, todos os homens são iguais, né? Existe hoje o que é permitido, o que não é permitido ser, né, raivoso sobre, né, vamos dizer assim, né? Vocês sabem a palavra, né? Ocioso, né? Entendam, tá? Então tem coisas que você pode ser ocioso e tem coisas que você não pode. Uma coisa que você pode jogar esse ócio todo é o homem. O homem você pode falar o que você quiser, você pode agir de qualquer maneira sem problema nenhum, falar mal à vontade. Então ela se sente bem quando ela tá ali falando sobre isso e tal. Aí quando ele joga essa situação, primeiro ela teve a reflexão, né, de que, poxa, mas as mulheres também podem fazer isso, né? E aí ela já ficou meio assim. Quando ele jogou essa, então, aí ela se entregou, entendeu? Aí sim ela falou, então tá, então depende de pessoa para pessoa, tá? A real é que a gente sabe muito bem que quando ela vira e fala que todos os homens são iguais e o porquê está relacionado ao fato de que ela vivenciou isso, de que ela percebe isso, a gente sabe por quê. A gente sabe por que todos os homens são iguais. Porque na perspectiva dela isso é verdade. E por que isso é verdade? Porque homem, para geralmente perfis como dessa moça, são os que a gente brinca, a gente chama de shed, né? Homem para ela são sheds, os outros são invisíveis. Então a gente fala, o conceito do homem invisível está muito ligado a isso. Então o cara que teoricamente, né, ou não teria a capacidade ou mesmo não o faria, né, que seria essa parte de traição e tudo mais, esse cara ele é irrelevante ao cenário, é irrelevante ao discurso, é irrelevante a qualquer coisa desse tipo. Então por isso que no que ela tá falando ali e tal, existe uma verdade. Existe uma verdade porque só os caras mais cafas, os caras mais, né, bad boys, mais o Shed Vader, são esses os que estão tendo acesso. É esse tipo de cara que ela entrega a relação íntima dela, que ela entrega a atenção e tudo mais. Então a consequência é de que sim, eles são realmente todos iguais porque eles vão agir com base na estratégia masculina de ter o acesso e ir embora, né? Então eles vão, às vezes, entrar num relacionamento, sair a hora que quiser se acharem coisa melhor, enfim, né? Sair assim, ou então, né, cometer ali algum tipo de adultério, enfim, eles têm poder, capacidade e vão acabar executando, tá? Porque no fim tem uma relação direta com o poder e é por isso que eu até falo que é praticamente impossível
os homens serem os mais traidores e tudo mais, né? Se o poder está na mão delas, o acesso à relação íntima é delas, né? Há uma relação lógica, né? Ainda que eu possa, por exemplo, adotar uma explicação lógica também de que talvez o homem é mais traidor por conta da questão da libido, né? A testosterona e tudo mais. Mas no fim, né? Como eu disse, você aí às vezes um cara comum, né? Tem tudo isso e mesmo assim continua sem acesso. Ou seja, não é tão, né, tão relevante assim para a conta como é, por exemplo, ter a opção, né? Porque o ato é que configura realmente a traição e não a vontade, a necessidade e por aí vai, né? Então, às vezes o ato ele pode acontecer não por uma necessidade biológica, mas por algo sentimental. Elas não adoram falar que quando elas estão carentes de atenção e não sei o que, nananã, e aí quando acontece a traição a culpa é do homem? Pois é, então, aí fica fácil mesmo, né? Por isso que no fim é praticamente impossível que o homem, principalmente o homem comum, né? O Shed eu concordo, né? O homem que elas falam, né? Aí eu concordo. Agora, o homem de fato, né? Que é a configuração geral, né? Esse cara, ele nunca, jamais, ele tem essa capacidade toda e essa fama é totalmente injustificada por conta disso, né? Volto a dizer, se ele tivesse esse poder todo, até talvez isso fosse uma verdade. Como a gente sabe que os homens comuns não têm, então é fácil afirmar que isso é mentira, tá bom? Então, tô dizendo que todas são iguais? Não, porque eu não caio nessa falácia, eu não caio nesse discurso justamente porque, do mesmo modo que se eu falasse algo assim e o cara estivesse na entrevista, eu ia acabar me dando mal também, e é por isso que eu viro para vocês e falo, não usem essa estratégia não é interessante. O que é interessante mesmo é adotar os conhecimentos da natureza feminina e compreender que cada uma age de acordo, né, com a sua bússola moral, tá? A natureza, sim, aí eu concordo, ela está em todas, e eu sempre disse isso, tá? Então, parte da natureza aí, assim, parte não, né? A natureza feminina faz parte, assim como a natureza masculina também faz parte de nós, né? O lado bom e o ruim, o lado profano, o lado divino, enfim, né? Tudo isso faz parte, tá? Então, a consequência é compreender e agir conforme as ações, e não ao ato em si, né, do que é a natureza ali delas e tudo mais. Isso aí tá dentro delas, não tem o que fazer, assim como a nossa também não tem o que fazer, tá? Isso faz parte. É a forma como cada uma age que você deve adotar como um critério de avaliação, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.